Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Tudo bem? Já faz um bom tempo que eu não faço nenhum conteúdo aqui para nós, né? A gente aqui por conta do tempo. Mas eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Paulo. Eu falo aqui de Recife. Sou membro, né? Para quem não me conhece, sou membro da Assembleia de Deus em Pernambuco há mais de 30 anos. E estamos aqui em Recife servindo ao Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos vocês que são de outras religiões também, Igreja Batista, nossos irmãos da Igreja Batista, Presbiteriana, nossos irmãos da Católica, Igreja Católica, nossos irmãos de todas as igrejas, todos vocês são bem-vindos aqui. O fato de eu falar que sou da Assembleia de Deus há mais de 30 anos, isso não faz com que, como meu avô dizia, minha família dizia, encher a boca, né, para falar eu sou da Assembleia de Deus, tal. Não, poderia ser de qualquer outra igreja. Eu tenho familiares também em outras igrejas, Igreja Batista, tenho irmão também que é pastor em outra igreja, mas é só para me identificar, só a título de identificação, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Bom, hoje eu quero tratar de um assunto com vocês, de um tema muito importante, né? Principalmente para os nossos dias atuais, não é, irmão? Nós estamos vendo aí muitos escândalos, né? Muitas coisas acontecendo, muitos fatos acontecendo nas igrejas, e o meu canal, esse canal, ele não tem como objetivo difamar a vida das pessoas, não se preocupe. Eu não sou nenhum revoltado com nenhuma igreja, com nenhum pastor, não tenho qualquer tipo de revolta, nada disso. Esse não é o objetivo desse canal, principalmente o objetivo desse vídeo, né? O assunto que nós vamos tratar hoje, nós vamos incluir a situação de um pastor aqui do nosso país, aqui do Brasil, muito renomado, né, como a gente diz, tem um histórico excelente, é um pregador antigo, né, no Brasil, tem histórico, além disso tem a vida, né, tem filhos, tem netos, tem esposa, tem um ministério. Então eu vou colocar ele aqui hoje, mas o objetivo do vídeo não é difamar a imagem desse pastor, mas apenas ilustrar para a gente poder tratar desse assunto aqui, que eu acho que é de suma importância para todas as igrejas, não é? A gente sabe que nós estamos vendo muitos escândalos envolvendo pastores, pessoas que têm responsabilidade na casa de Deus, estão envolvidas aí com vários tipos de escândalos, práticas de crimes, e eu acho, a minha opinião, é que as igrejas também devem exercer a sua responsabilidade quanto a isso, e evitar uma situação como essa, né? Ela pode tomar algumas medidas para evitar esse tipo de constrangimento. Agora há pouco mesmo tivemos, depois vamos tratar também outro vídeo sobre isso, a prisão de um pastor, não sei se foi em São Paulo. Ele tinha pregado um dia anterior, aqui pertinho, em Alagoas, e no outro dia ele teve em sua residência um procedimento, né, realizado pela Polícia Federal, onde ele foi preso em flagrante, cometendo aí crimes graves, que depois nós vamos falar em outro vídeo sobre esse tema. E aí a gente fica se perguntando, né, qual a responsabilidade das igrejas nesse sentido? O que é que as igrejas elas podem fazer para evitar isso? Tá? Existem algumas coisas que a gente quer justamente falar nesse vídeo. Já pensou? A igreja convida um pastor para pregar, né? Um missionário, enfim. Prega hoje e no outro dia o pastor está na mídia porque foi preso, porque estava cometendo crimes gravíssimos, crimes terríveis. Isso fica assim, uma situação muito complicada, né? Para a igreja, no caso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, procurar ter esse cuidado para evitar esse tipo de coisa. Então vamos tratar hoje sobre esse vídeo, nesse vídeo sobre esse assunto. Então vamos aqui, né, para a nossa tela, né? Então é o seguinte, né? Está aqui o pastor Gilmar Santos, vocês sabem daquele fato que aconteceu com ele em 2022, que ele e o ministro, né, da Educação estava sendo investigado por suposto desvio de verbas públicas, tal, da educação. Vocês sabem essa história.
E aqui, deixa eu abrir para vocês essa tela. Ela foi veiculada no dia 30/3/2022, né? Tá aqui, ó, Ministério Público denuncia o pastor envolvido em escândalo no MEC, né, por empresa de fachada, né? Tá aqui o pastor Gilmar Santos, né? Esse me parece que era o ministro da Educação durante o governo Bolsonaro. Então, o Ministério Público, ou seja, foi iniciada uma investigação, né, pela Polícia Federal. Está aqui embaixo, né, o pastor Gilmar Santos, suspeito de cobrar propina para facilitar a liberação de recursos do Ministério da Educação, MEC. Tornou-se alvo de uma acusação formal do Ministério Público de Goiás, no caso aqui em Goiás, né, por manter uma empresa de fachada. De acordo com a promotoria, ele comanda uma entidade acéfala, né, e que nunca prestou contas às autoridades de suas atividades de dinheiro movimentado. Então aqui, essa matéria foi veiculada aqui pelo UOL, tá? Aqui o pastor Gilmar Santos. Então, em março ele foi denunciado, quer dizer, havia já uma investigação, né? A Polícia Federal fazendo essa investigação em relação a ele e o ministro, né, da Educação. E o que acontece? A investigação foi concluída, foi enviada pelo Ministério Público, o Ministério Público fez a denúncia, né, e enviou para a Justiça Federal, tá bom? Aí o que acontece? Quando o Ministério Público ele denunciou o pastor, né, Gilmar Santos e o ministro, essa denúncia ela caiu na mão de, segundo aqui uma matéria que eu vou ler para vocês daqui a pouco, né, ela caiu na mão de um magistrado, né? Ela foi enviada para um magistrado da Justiça Federal, que me parece que não, na época, não sei, não batia muito bem com o presidente Bolsonaro, né? Então ele já tinha, inclusive, tomado algumas decisões desfavoráveis em relação ao governo Bolsonaro já. E aqui é o seguinte, foi feita a denúncia, e depois da denúncia que foi para esse magistrado, e o pastor Gilmar Santos, depois que ele saiu, essa matéria aqui já foi em junho, né? Não passou muitos dias, ele disse o seguinte, que prisão foi ilegal e há, né, entre aspas aqui, a luta para enfraquecer o governo, né? Então ele diz que a prisão dele e do ministro, né, da Educação foi feita justamente para provocar aí esse clamor público, né, para manchar a imagem do então presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Pastor Gilmar Santos, está aqui a matéria, preso ontem durante a operação da PF, então isso foi dia 22 de julho, declarou na noite desta quinta-feira, dia 23, no Instagram, que a sua detenção foi ilegal e sem lastro na legislação brasileira. É esquisito porque a matéria diz aqui, preso ontem durante a operação da PF, declarou na noite desta quinta-feira, dia 23, no outro dia ele ainda estava no Instagram, se houve audiência de custódia, é esquisito isso aqui, né? Que você é preso, depois é conduzido à audiência de custódia e o juiz vai ver se converte a sua, se for uma prisão em flagrante, o juiz vai ver se converte a sua prisão em flagrante preventiva, se for mandado de prisão, apenas o juiz vai ver a legalidade da prisão, se for respeitado os direitos do preso, né? E aí ele é encaminhado para o sistema prisional, né? Se for prisão preventiva, né? Como eu falei, se for prisão em flagrante, o juiz vai analisar se converte a prisão em flagrante preventiva, se houver a representação, né, do delegado de polícia ou do Ministério Público, né? O juiz não pode converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Então é isso, ele foi preso, né? Aí veja só, aqui a gente tem uma matéria, está no Juiz Brasil, esse site aqui é um site dedicado a essas questões jurídicas, que trata de questões jurídicas, aqui diz o seguinte, ó, uma simples leitura da decisão liminar do TRF1, que determinou a soltura do pastor Gilmar Santos e ex-ministro Milton Ribeiro. Ou seja, ele foi preso, a defesa recorreu, não é, alegando a ilegalidade da prisão, e o tribunal entendeu que a prisão, segundo esse documento, ela foi ilegal. A prisão, né? Vou ler aqui para vocês algumas partes, para vocês entenderem. Diz aqui, uma ordem de prisão foi exarada sem prévia e fundamentada justificativa. É exatamente isso, numa estratagema estranha, arbitrária e atípica, o juiz, que já tem várias decisões, eu falei para vocês, né, contrárias ao governo e ao próprio Bolsonaro,
que emitiu a ordem de prisão não forneceu a decisão aos custodiados, nem aos seus advogados e nem à corte de apelação. Tal ato está em vago de inconstitucionalidade? Aí ele pergunta, aí responde, absolutamente, né? Mas aqui embaixo é o seguinte, né? Ele colou aqui uma parte da decisão do TRF1. No Estado democrático, abre aspas, no Estado democrático de direito, ninguém é preso sem o devido acesso à decisão que ele conduz ao cárcere, pelo motivo óbvio de que é impossível se defender daquilo que não se sabe o que é. O presente habeas corpus labora parte em dados concretos, parte em suposições, na medida que não foi dado conhecimento ao investigado, e por via de consequência, à própria instância revisional dos motivos da medida cautelar, fecha aspas. E mais embaixo ele colacionou aqui umas partes da decisão. Ele fala que a defesa tem que ter acesso, né? A defesa necessita ter acesso a todos os elementos constitutivos da própria acusação, para dela se defender, a fim de evitar que ela seja reduzida a mera retórica vazia, mero sofisma, o que seria outra ferida de morte, né, no Estado Democrático de Direito. Então ele vai criticando aqui, no caso vertente à prisão, abre aspas, no caso vertente a prisão foi decretada sem que a decisão fosse disponibilizada, tanto a defesa técnica do inculpado quanto a este tribunal. A juntada do decreto prisional só ocorreu 24 horas após determinação do juízo de origem. Demais disso, a prisão combatida nos moldes em que é decretada, sem os devidos fundamentos, subverte inclusive a jurisdição desta corte. Aí diz aqui, juiz não considerou o parecer do Ministério Público, logo acusador, que ofereceu parecer contrário às prisões. Ou seja, o Ministério Público, ele efetivou a denúncia, ofereceu a denúncia, recebeu a investigação da Polícia Federal, né? A Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Federal, quando conclui as investigações, sendo de ação pública, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, analisando se a justa causa, né, para a ação penal, oferece a denúncia. Foi o que aconteceu. Mas o Ministério Público, segundo aqui o documento, né, ele não foi favorável à prisão dos então investigados, agora, depois da denúncia, oferecendo a denúncia, processados, né? O Ministério Público se manifestou ao contrário, né? Porque o Ministério Público é o senhor da ação. Antes do juiz decretar, durante o processo, a prisão preventiva, não é? O juiz não pode decretar de ofício, né? Inclusive, o juiz só pode decretar uma prisão preventiva se houver representação durante o inquérito, a investigação do delegado, né, de polícia ou Ministério Público, e durante o processo criminal, mediante a representação, né, do Ministério Público. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Então, ignorou, segundo aqui esse documento apresentado aqui nesse site dos Brasil, de que o juiz ignorou o Ministério Público. Então, por isso, o tribunal considerou a prisão ilegal, tá? Prisão preventiva ilegal. Mas o que acontece? Mas eu não quero me ater a isso. Então, a prisão realmente preventiva foi, na visão desse documento, ilegal, mas o processo ele passou a existir com a denúncia do Ministério Público, né? Com a denúncia do Ministério Público. Então, o que é que eu quero, onde é que eu estou querendo chegar? Veja bem, isso foi em 2022, ele está solto desde 2022, e eu quero fazer uma pergunta do seguinte, né? Esse processo já foi concluído? É justamente o tema desse vídeo. Esse processo só foi concluído, tá bom? Nós temos aqui o pastor Gilmar Santos, né, que vocês conhecem, é um pastor bem respeitado, mas a gente quer saber o seguinte, esse processo, ele já foi concluído? Porque, veja bem, eu acho que para a igreja não fica muito satisfatório e bom você ter, por exemplo, um pastor, né, pregando, quando ele ainda está respondendo ao processo criminal. Então a gente quer saber se esse processo já foi concluído, se ele foi declarado, se já houve a sentença condenatória ou absolutória. Então, na minha opinião, é a seguinte, numa situação como essa, a igreja deve fazer o quê? Uma situação como essa, né? A igreja deve
aguardar a conclusão do processo, tá? A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, se não houve ainda o julgamento desse processo, o pastor Gilmar, até que se prove o contrário, ele é inocente. Tranquilo? Mas só quem sabe se ele é culpado ou inocente até o momento é Deus, mais ninguém. Então vamos supor, isso é uma tese, que ele seja culpado. Vamos supor que ele seja culpado, então ele está pregando aí. Você já pensou se ainda não teve o julgamento do processo e depois sai a condenação? Pastor Gilmar é culpado. Quer dizer, durante todo o processo criminal, esse pastor estava tendo suas oportunidades, pregando na igreja, ministrando a palavra. Vocês acham que isso não fere as regras das igrejas, o sentimento cristão, a questão cristã? Você não acha que a igreja deveria aguardar? Esse é meu objetivo do vídeo hoje, não atacar, né, a pessoa do pastor Gilmar, mas nesse sentido, você não acha que a igreja deveria aguardar a conclusão? Quer dizer, eu não estou dizendo que não foi concluído lá, eu não estou dizendo que foi concluído. A gente pode até fazer uma pesquisa aqui agora para a gente olhar se já houve a conclusão desse processo, se ele foi considerado inocente ou culpado. Se ele foi considerado, se já houve e ele foi considerado inocente, então está tudo certo, o pastor está aí, ele pode pregar normalmente. Mas se o processo ainda não foi concluído, o que é que eu estou querendo dizer? O correto mesmo para o bem-estar da igreja, não é que ele aguardasse, ele mesmo deveria tomar essa atitude de aguardar a conclusão do processo para que depois ele pudesse continuar nas suas missões, nas suas pregações. Eu acho que esse deveria ser o cuidado da igreja. Antes de convidá-lo, indagá-lo. Ô meu pastor, como o senhor está, tudo bem? Como é que está aquela situação? Já houve julgamento? O senhor já foi julgado? O processo já foi concluído, não é? Porque, na minha opinião, irmãos, não fica assim muito bem, não é, para a igreja. Veja que esse canal aqui, ele tem 464 inscritos. Ela postou esse vídeo, né, ele pregando, faz 2 semanas, né? Faz 2 semanas. E só tivemos 10 visualizações em 2 semanas. Talvez alguma coisa esteja atrelado a isso aí, né? Essa repercussão que deu na época. E aí o pastor Gilmar precisa dar esse resultado para o público evangélico, que é a maioria que o segue, né? Sobre preponderância é o povo de Deus. Então ele tem que dar essa justificativa ao povo de Deus se esse processo já foi concluído. Por que eu estou falando isso? Esse é o cuidado que todos os pastores das igrejas devem ter, não é? Veja que, não estou comparando ao pastor Gilmar, claro, veja aquele pastor que foi preso agora, não é? Com cenas e imagens de crianças e adolescentes no seu computador, né? Imagens sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Veja que ele estava sendo investigado há 1 ano. Ou seja, há 1 ano ele já tinha sido indiciado por crimes contra criança ou adolescente há 1 ano. Mesmo sendo indiciado, segundo a delegada, ele continuou praticando os mesmos crimes, os mesmos atos. E nesse intervalo de 1 ano, se a gente for no outro vídeo que eu vou fazer, vou mostrar para vocês, esse outro pastor, ele foi a várias conferências, pregou em vários lugares, trouxe vários ensinos no seu canal no YouTube, falou para várias pessoas durante 1 ano, ou seja, ele já tinha sido indiciado. Será que não era do conhecimento de nenhuma igreja? Será que os pastores não tinham conhecimento? Bom, a gente vai tratar sobre isso em outro vídeo. Vamos se ater aqui. Então é o seguinte, está aqui o pastor Gilmar, que eu mostrei para vocês, ele foi denunciado em 2022, né, no mês de março. Quando foi em junho, teve a prisão dele, mas foi considerado ilegal. Tá? Depois, né, a gente mostrou aqui para vocês deixa eu afastar aqui a câmera para puxar, esse documento do Brasil mostrando uma síntese, né, da sentença, da decisão do TRF1, ao qual ele recorreu, considerou sua prisão preventiva ilegal, houve a revogação da prisão preventiva, tá? E até agora sim, eu não procurei informação sobre isso, se realmente já houve a conclusão do processo. Mas esse vídeo de hoje é justamente isso. As igrejas
precisam se adequar nesse sentido, né? Convidar um pastor? Convida, claro, mas tem que conversar com esse pastor, né? Não é discriminá-lo, nem tratá-lo mal, mas não é assim que se faz com os membros, né? Quando os membros cometem alguma coisa, que está sob alguma desconfiança, o que é que a igreja faz? Afasta aquele membro até que ele responda o processo, como num certo caso que eu tenho conhecimento de um conhecido, não é? Que inclusive tem responsabilidade no ministério aqui em Recife, e ele está sendo, né, investigado por um determinado fato típico, um crime, e a igreja o afastou, ele está afastado das funções, até que se conclua, né, as investigações, processo, tá? Mas é como eu disse para vocês, a mesma situação do pastor Gilmar, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, mas como todas as igrejas são igrejas sérias, a gente precisa ter esse esclarecimento, né? Esse esclarecimento, para que isso não venha causar nenhum tipo de constrangimento, né, para a igreja. Então, no vídeo de hoje é nesse sentido, alertando as igrejas que vão convidar os seus cantores, seus pregadores, e que se porventura acontecer alguma coisa com eles, que alinhe com eles, né? Procure informação, como é que o senhor está, como é que a senhora está, esse processo já foi concluído, mostre para nós, né, como é que está, porque a igreja precisa saber, estar ciente de que aquele pastor, no caso do pastor Gilmar, está tudo bem. A prisão foi legal, porque na verdade, para que seja decretada a prisão preventiva, como eu falei para vocês, não pode mais de ofício, o delegado tem que representar o Ministério Público e também tem que estarem preenchidas as hipóteses de cabimento do 313, né, os pressupostos, né, não prova da materialidade de suficiente autoria, e tem que estar presente o periculo libertatis, né, e o fumo comissi delicti, né, o periculo libertatis, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da execução criminal, para garantir a aplicação da lei penal, né, ou o perigo de estado de liberdade do investigado, né, e houver a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, que é o fumo comissi delicti, junto com as hipóteses do cabimento, que estão lá no 313, tem todos os requisitos. Os fatos têm que ser contemporâneos, ou seja, de um modo geral, para você entender, o investigado ele tem que oferecer algum risco para aquele processo, para aquela investigação, de um modo geral. Existem outros requisitos, mas o principal, o investigado tem que estar colocando em risco a sociedade, aquela investigação, que não é o caso dele, não era o caso naquele momento, nem do pastor Gilmar, eu acredito, e nem do ministro. Tá, a prisão. Mas assim, em relação ao crime, a gente, pelo menos até agora, não pesquisei, não sei, a gente não sabe se já houve a conclusão do processo criminal condenando ou absolvendo o pastor Gilmar Santos, tá bom? Esse é o objetivo. A gente espera que as igrejas elas possam tomar esse cuidado, os pastores sempre alinhando com os cantores, os pregadores, se tomou conhecimento de alguma coisa, né? Se tem conhecimento de algum fato, conversar com esse pastor, com esse cantor, tirar essa dúvida. As igrejas também devem fazer a sua parte, né? A gente não é o caso do pastor Gilmar, mas a gente está vendo pregadores, cantores sendo processados, crimes bárbaros, crimes graves, e eles continuam pregando nas igrejas, e os pastores parece que não procuram saber o que está acontecendo. Aí já aconteceu mesmo de pregadores e pessoas serem presas em pleno culto. O que é que as igrejas têm que fazer? Procura as autoridades públicas, né? Procura as polícias, peça alguma informação, pegue o nome desse pastor, vá até a Polícia Federal, procure as autoridades, faça pesquisa, veja quem é esse pastor, como é que ele está, se ele responde a algum processo criminal, e também as igrejas que vão apresentar os seus obreiros, seus membros, seus obreiros, né? Seus pastores, seus diáconos, seus presbíteros. Procurem não só saber quem é aquele obreiro na igreja ali, onde ele faz parte. Não procure só saber se ele é um pregador, se ele prega bem, se ele canta bem. Não procure saber apenas isso. Procure ver também essas questões criminais.
não é? Essas questões cíveis, questões criminais, veja se tem algum processo, faça essa pesquisa, procure as autoridades, para que a gente possa garantir aí mais assim uma certa segurança, né, para o povo de Deus, e o Evangelho de Jesus Cristo ele não seja envergonhado. Deus abençoe a sua vida. Agora sim, vou concluir. Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo e quer me acompanhar aqui, a gente vai estar trazendo outros assuntos nesse canal. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com os pastores, com os obreiros, para que eles possam tomar ciência desse assunto. Deus abençoe. Até o próximo encontro.